Agora, falando do IBGE, há pouco o Beraldo mencionou, servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles publicaram uma carta aberta com pedido de intervenção urgente do Congresso Nacional em defesa da autonomia técnico-científica da instituição. Segundo os funcionários, a integridade do órgão estaria em risco diante da criação da Fundação de Direito Privado IBGE+, a proposta pelo atual presidente Márcio Postman. A carta é assinada pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos, que solicita medidas legislativas de parlamentares para impedir a criação desse novo órgão, apelidado de IBGE Paralelo. Servidores, inclusive de cargos-chave da gestão do Instituto e também sindicatos, têm questionado e promovido várias mobilizações de trabalhadores contra o autoritarismo de Postman. Você, Cristiano Beraldo, servidores pedindo socorro ao Congresso Nacional, sugerem até uma intervenção nessa gestão de Márcio Postman, que tem o desejo de criar, palavras deles, o IBGE Paralelo. Pois é, isso é assustador, Caniato, porque se a gente não pode confiar nos números oficiais, como é que a gente vai planejar o futuro? Como é que a gente vai entender quais são os nossos problemas? Como é que a gente vai atuar e medir o efeito da nossa atuação? É muito preocupante um país, sobretudo da importância, do tamanho, da complexidade do Brasil, que vê os seus números oficiais sofrendo esse tipo de manipulação e influência, ou pelo menos assim constam nas acusações ou nas suspeitas levantadas. E não é um evento que está acontecendo de forma inesperada. Eu me lembro, a gente comentando aqui, quando houve a indicação do Postman para a presidência do IBGE, que ele já vinha com um histórico bastante complicado. Tudo indicava que ele tinha disposição de resolver os problemas do governo conforme a manipulação de números. E isso é realmente, como eu disse, inaceitável. Então, o Brasil vai perdendo, pouco a pouco, todas as suas referências, todas as suas fontes de informação confiáveis e relevantes. A gente vive num país de faz de conta e a única coisa real que existe é a vida cada vez mais dura do brasileiro. É o brasileiro que fica refém da violência, é o brasileiro que vê o seu custo de vida subir a cada mês, é o brasileiro que está vendo os seus descendentes terem uma vida pior do que a vida que ele teve, com o QI piorando, tudo piora no Brasil. A gente olha para o futuro, para as novas gerações e não vê esperança. Isso é característica de um país que está morrendo e eu espero que a nossa vida seja salva nas próximas eleições. Os dados levantados pelo IBGE, Dávila, acabam balizando justamente a administração pública a elaborar políticas que melhorem a condição de vida dos brasileiros. Quando se levanta a dúvida sobre o trabalho do IBGE, isso é algo muito preocupante, porque você distorce justamente a percepção sobre a maneira como o país caminha, né? Com certeza, Caniato. O IBGE é uma instituição que tem mais de 90 anos. Uma instituição que produz dados públicos que conta com a confiança da população. Essa instituição de 90 anos é uma instituição de Estado, formado por pessoas qualificadas, suprapartidárias e que estão lá para prestar um serviço técnico de utilidade pública, que é dar dados confiáveis para se elaborar política pública. Quando nós temos um governo que escolhe alguém para aparelhar uma instituição de Estado, é algo gravíssimo. Mas, infelizmente, é a trajetória, é o histórico desse partido. Aparelharam as agências reguladoras que, durante tanto tempo, desde que foram criadas no governo Fernando Henrique, tinham um papel fundamental da sua independência e de ser ocupada por técnicos. Não resistiu 18 anos de governo petista. Elas foram aparelhadas, loteadas para partidos políticos. Por isso que hoje as agências não conseguem cumprir o seu papel de
fiscalizar, supervisionar os setores. Depois, buscaram aparelhar as estatais. Foram todas aparelhadas com indicações políticas. O resultado é um desastre financeiro. A dívida dessas estatais voltou a explodir novamente por causa do aparelhamento dessas empresas. Tentaram aparelhar o próprio Banco Central, não conseguiram. Por isso, esse cacuete de aparelhamento de que as instituições de Estado têm que ser serviçal ao governo é um desastre, é um jeito de destruir a credibilidade das instituições do Estado democrático. É o jeito de destruir a imparcialidade de instituições de Estado. É gravíssimo. E eu espero que, dessa vez, o Congresso Nacional acorde a tempo de evitar que o IBGE seja a próxima instituição de Estado a ser aparelhado pelo governo. Servidores do IBGE publicaram uma carta aberta com um pedido urgente de intervenção do Congresso Nacional em defesa da autonomia da instituição, que estaria ameaçada por conta da administração de Márcio Postman, que teria criado um IBGE paralelo e produzindo, inclusive, relatórios que não condizem com a realidade. Você, Moto, o que a gente precisa trazer e considerar sobre esse movimento é preciso, naturalmente, enaltecer a manifestação desses servidores de carreira do IBGE, né? São corajosos. A gente tem que ler essa notícia várias vezes para ter certeza de que não é uma pegadinha do Joaquim Teixeira. Foi o que eu fiz. Quer dizer que vão criar uma entidade paralela chamada IBGE+. Agora, imaginem se essa moda pega. Amanhã vão criar uma entidade chamada Congresso+, um Congresso Nacional paralelo. Não que isso vai fazer muita diferença, né? Considerando que o Congresso hoje em dia já não pode fazer mais quase nada. Está tudo sujeito a revisão, anulação ou modificação. Agora, o perigo mesmo vai ser quando criarem uma polícia mais, um judiciário mais, uma Constituição mais. Ou será que essas coisas já foram criadas e é só a gente que ainda não está vendo? Agora, Beraldo, se a gente olha para um passado não muito distante, eu me lembro que há um entendimento de que gestões passadas se vangloriavam de colocar milhões de famílias na classe média, mas, segundo alguns analistas, isso só teria acontecido por uma mudança, à época, na classificação do que era classe média e o que não era. Houve alguma alteração naquela ocasião, que se você tivesse, sei lá, 2 televisores, 3 aparelhos de barbear ou tantos produtos, você já faria parte da classe média. E foi justamente em uma época que houve uma flexibilização por meio de isenção de impostos, e aí as classes menos abastadas começaram a comprar televisores de tela plana, mesmo sem ter a parede rebocada em casa, enfim. E aí houve justamente essa convergência de fatores e muita gente acabou entrando na tal nova classe média. Eu só trago essa história aqui para ilustrar um pouco de que maneira um instituto como o IBGE pode alterar os parâmetros e aí beneficiar A ou B, principalmente na avaliação, né? O Brasil ele já produziu grandes vergonhas do ponto de vista estatístico. Você citou essa questão da classificação de classe média. Até hoje, se você pegar a faixa de renda da classe média, talvez o Dávila tenha esse número aí mais preciso, mas é coisa assim, renda familiar acima de R$5 mil. Como se R$5 mil fosse uma renda que justifique uma vida de classe média, que em qualquer lugar decente do mundo, alguém que vive na classe média tem o seu imóvel próprio, tem um carro, consegue prover uma boa educação a seus filhos, né? Tem uma vida com um mínimo de conforto e tal. Vai fazer isso tudo no Brasil com R$5 mil. Então, a gente vive essa ficção da pirâmide, né? Da seleção ali de quem é classe A, classe B, classe C, D e E. Agora,
o abismo que existe entre os efetivamente ricos e a classe média oficial é gigantesco, é gigantesco. Então a gente vive isso. E outro aspecto importante de lembrarmos, Caniato, é o que aconteceu na educação, onde o Brasil se vangloria de um grande salto no número de brasileiros com faculdade e tal, mas vai ver a qualidade das faculdades. O que o governo fez na gestão anterior foi criar um programa de financiamento em faculdades públicas para jovens que vinham, sobretudo, do sistema público de ensino, de famílias pobres, e aí o governo bancava. Com isso, houve uma proliferação de universidades que sequer conseguem garantir que os alunos que saem com diploma universitário conseguem ler, escrever e entender o que estão lendo e escrevendo. Temos analfabetos funcionais com diploma universitário. Faz muito bem para o discurso político e para esse tipo de estatística que a gente está discutindo. Mas para a vida real da população é um grande desastre. Pois é, não, e essa informação que você trouxe é fidedigna, viu, Beraldo? Uma renda de R$5.000 coloca o indivíduo na classe C1, que é parte da classe média que inclui grande parte da população brasileira. E sabendo exatamente o preço das coisas, R$5.000 é difícil você conseguir sobreviver, né? Pagar todas as contas. Só um aluguel numa grande cidade já consome, sei lá, R$2.500, R$3.000 seguramente. Você, Mota, as muitas distorções em torno dos números e a importância de um instituto como o IBGE. De que maneira, muitas vezes, um governo acaba se utilizando justamente daquele instituto que levanta todas as informações para se beneficiar e tornar aquilo uma peça de publicidade, né? Quem denuncia isso muito bem, Caniato, é o economista americano Thomas Sowell, que fala desse uso arbitrário de estatísticas para criar classificações que só servem para os políticos fazerem populismo, né? Aqui no Brasil a gente sabe que a mentalidade dominante, que é uma mentalidade de esquerda progressista, ela tem ódio à prosperidade. Está disponível na internet um vídeo feito já há vários anos de uma famosa filósofa, socióloga, não sei bem qual é a definição melhor para ela, que é servidora pública, se eu não me engano, de uma universidade de São Paulo. E ela, um evento público, dizendo que ela tem ódio da classe média. Essas são as palavras dela. E é isso que as estatísticas no Brasil e as políticas públicas fomentam, ódio à prosperidade. Então, todo mundo que melhora um pouco de vida tem que ser demonizado, tem que ser taxado. E aí essa obsessão por alterar as classificações. Os Estados Unidos sofre também desse mal, só que lá, curiosamente, nessa história de pobres, num sentido contrário, né? O Thomas Sowell fala sobre isso, sobre o estabelecimento de uma renda lá arbitrária. Nos Estados Unidos, eles disseram, olha, todo mundo que recebe menos do que isso é oficialmente pobre. E Thomas Sowell diz 70% das pessoas que estão abaixo dessa linha arbitrária de pobreza nos Estados Unidos possuem seu próprio automóvel. Pois é, classe média lá, muitos quando saem daqui e vão visitar os Estados Unidos, né, Dávila, ficam impressionados do que é uma pessoa de classe média baixa nos Estados Unidos, né? São parâmetros completamente diferentes. Um carro de classe média baixa nos Estados Unidos, o camarada trabalha 2 meses como lavador de carros, consegue comprar um carro muito bom, né? Que aqui é considerado um carro de quem tem um bom poder aquisitivo, né? Classes A ou B, sobretudo. Você, Dávila, só para a gente trazer a última reflexão, essa situação que envolve o IBGE, mas também o olhar para a maneira como acabam se utilizando de um instituto como esse para promoção daquela gestão ou alteração que acaba, de alguma maneira, ludibriando, inclusive, parte da população, né? Parece que tudo vai bem. É verdade, Caniato. E olha, Caniato, no momento em que nós precisamos criar anticorpo contra fake news,
nada melhor do que um anticorpo contra fake news do que dados e fatos confiáveis. Então, se você tem ali um dado, aparece amanhã um vídeo maluco com os números que você acha que não faz sentido, você entra lá no IBGE, ou na Fundação Getúlio Vargas, ou na Instituição Fiscal Independente, para checar se aquele número faz sentido ou não. Mas se amanhã essa instituição é aparelhada, você vai checar onde? Quais são? Vai reduzir cada vez mais o número de entidades imparciais que podem dar números confiáveis. Ou seja, é um crime institucional, politizar ou aparelhar uma instituição de Estado. Isto é um verdadeiro crime, como foi o crime do aparelhamento das estatais, como foi o crime das agências reguladoras no Brasil. Destruiu o marco legal, destruiu a capacidade de fiscalização e de supervisão de setores fundamentais como energia, água, telecomunicações. Por isso, nós não podemos deixar isso acontecer como sociedade. O Congresso Nacional, Ministério Público, Tribunal de Contas, todos os órgãos fiscalizadores precisam evitar essa barbaridade que é a politização de uma instituição de Estado. O Jovem Pan segue de olho, hein?